Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Psicologia do Desenvolvimento Ciclovital e hoje com a participação toda especial do professor Alan Siqueira. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, equipe. Boa noite, turma. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer compartilhar conhecimento e a partir de então crescermos juntos. Obrigado, professor, pelo convite. Tenho certeza que vai ser algo bem proveitoso para a turma. Com certeza, tenho certeza que todos os alunos vão gostar muito dessa aula. Hoje, o tema da nossa aula é a criança de 7 a 11 anos. Né? Nós estamos aí nas últimas aulas falando do desenvolvimento da criança. Nós vimos lá a criança no período sensório-motor de 0 a 2 anos, no período pré-operacional de 2 a 6 anos e hoje vamos falar dessa criança no período do operacional concreto, que vai dos 7 aos 11 anos. E aí nós percebemos nesse período, iniciando a nossa fala em relação ao desenvolvimento físico, nós percebemos que é um período que a criança fisicamente vai se desenvolver e vai começar a perceber as grandes diferenças existentes entre elas. Né? E isso pode acabar ocasionando diversos fatores, como a não aceitação em si, dentro do ambiente escolar, pode gerar alguns fatores, como bullying, por exemplo. E aí, professor, eu gostaria de saber do senhor o que o senhor pode nos repassar com relação a essas situações da não aceitação da criança em si, da prática do bullying nas escolas, porque é tão comum, porque nessa fase nós percebemos, né, professor, tem aquela criança mais gordinha, mais magrinha, mais altinha, mais baixinha. E aí eu pergunto, professor, qual é o nosso papel enquanto professor, qual é o papel da coordenação e qual é o papel dos pais ao identificar essas situações de não aceitação e também de bullying na escola? Perfeito, professor. É importante enfatizar que esse crescimento, esse desenvolvimento físico da criança realmente não é uniforme. É algo que vai se diferenciar de pessoa para pessoa. Isso não significa dizer, como a gente escuta muito por aí, que uma criança se desenvolve menos, ou é mais baixa, ou é mais magra, é porque ela não come. Isso não é verdade. Isso é um mito. Então, já respondendo a sua pergunta, qual é o papel da coordenação, dos pais, dos professores? Primeiramente, é desconstruir certas ideias existentes na sociedade. Né? Então, a gente sabe também, nesse período, que há uma certa segregação de classes. Então as crianças elas estão voltadas para o eu, elas estão começando já a compartilhar conhecimento, a compartilhar fatos, mas ainda é algo muito interno, que parte do eu para o outro. Então qual é o objetivo dela? Satisfazer a sua necessidade inicialmente. Então nós precisamos, quanto educadores, desconstruir certas ideias. E aí, claro, tendo muito cuidado com aquela proposta que a educação tradicional trazia para a gente, né, que era brigar com o aluno, né, de repente xingar o aluno e fazer, de certa forma, aplicar essa injustiça com a criança. Não se esqueça, é comum da fase, só depende de cada um de nós desconstruir, mudar essa concepção, mudar essa ideia, e isso vai partir da nossa prática qualitativa frente ao processo educativo. Então, professor, acredito que o pontapé inicial para que nós possamos erradicar essa prática é desconstruir. Tá? Então, esse é o papel da educação nesse quesito único. E com relação ao papel dos pais, professor, porque nós percebemos às vezes que a criança, nós sabemos disso enquanto educadores, que a criança ela acaba refletindo na sociedade aquilo que ela aprende dentro de casa, aquilo que ela vê dentro de casa. Com relação aos pais, quando a gente fala dessa situação do bullying, né, quais as dicas que o senhor poderia dar para esses pais para de repente estar realizando esse processo de mostrar para o seu filho que nós somos diferentes cognitivamente, nós somos diferentes fisicamente, para que possa haver esse entendimento e principalmente esse respeito dessa criança para com o outro? Perfeito. Professor, assim, nós percebemos no nosso dia a dia que muitos problemas sociais já partem do seio familiar, já partem de casa. Então você percebe muitas vezes que os próprios pais, pai, mãe, familiares como um todo,
que já promovem algumas ações negativas lá em casa. Então, uma simples brincadeira pode gerar um aprendizado negativo para a criança. E é isso que o professor falou, que é importante que vocês tenham em mente nesse momento. A criança, ela aprende por meio das ações no seu dia a dia, por meio dessas impressões que nós adultos passamos a elas, e posteriormente ela vai externar, ela vai aplicar no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sociedade como um todo. Então, pais, tenham muito cuidado com a ação de vocês, certo? Essa ideia de faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, isso não é suficiente para a criança entender o que é certo e o que é errado. Porque uma hora você manda ela fazer uma coisa, em outro momento você está aplicando algo totalmente diferente, então isso gera sérios conflitos no interior da criança. Ela não consegue assimilar o que é certo e o que é errado, porque a sua fala é diferente da sua prática. Então tenha muito cuidado com isso. Percebeu que o seu filho ou a sua filha praticou alguma ação de bullying na sociedade? Converse com ele, tá? Tente apresentar exemplos do porquê não fazer. Não se esqueça, é sempre importante explicar o porquê não, o porquê sim, levar alguns exemplos que possam embasar esse entendimento da criança, certo? Então é papel de vocês, inicialmente, promover essa desconstrução de certas práticas que estão sendo aplicadas no dia a dia. Muito bem, professor. E é bem interessante nós salientarmos também, né, professor, porque alguns pais, ao detectarem essas ações de bullying, ao invés da desconstrução, eles partem para a punição. Certa vez eu li uma reportagem em que, nessa reportagem, estava ali descrito que um pai raspou a cabeça da filha só porque ela riu de uma outra criança na escola que estava com câncer e estava sem os cabelos. Particularmente não achei uma atitude correta desse pai fazer isso, de raspar a cabeça da criança. Eu acredito que é como o senhor falou, nós temos ali que desconstruir uma certa imagem, né, que de repente foi passada erroneamente para essa criança, fazendo essa criança entender que aquela outra criança que se encontra enferma está passando por um processo, né, de dificuldade, de enfermidade, mas que ela vai melhorar, que ela vai se curar, já dando ênfase para esse entendimento da criança de que aquilo é momentâneo, certo? Com certeza. É importante também salientar que esse período é o período que surgem, né, essas necessidades de entendimento do indivíduo para a sociedade, ou seja, esses sentimentos morais. Então é nesse momento que a criança começa a compreender o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. De repente a justiça e a injustiça você consegue trabalhar nesse momento, por ser um período propício a isso. Então é comum, em algum momento, uma criança de repente promover bullying com outra pessoa. Tá? Talvez seja comum, mas aí parte a ideia da desconstrução. Porém, também temos que ter cuidado, e agora já falando diretamente para vocês, futuros educadores, que muitas vezes uma criança, quando ela pratica o bullying, às vezes ela está externando aquilo que ela já vivenciou um dia. Ou seja, às vezes essa criança ela sofreu bullying ou sofre bullying, ela acaba internalizando essa prática e replica na sociedade. Então, muito cuidado. Até já fazendo esse link, como o senhor falou, professor, essa questão de julgamento, né, do indivíduo. Você não pode julgar se você não conhece a realidade. Você, professor, não pode julgar uma criança se você não sabe o que ela passa em casa. Então, o seu papel não é de julgar. O seu papel é de educar. Bom, tenha isso em mente. É isso aí, professor. E eu sempre digo que é mais fácil nós desconstruirmos um pensamento de uma criança do que no adulto. Com adultos, nós passamos por isso, né, professor? E é muito complicado. Então, o momento de nós realmente trabalharmos esse indivíduo para que ele possa, né, na sua fase adulta, ser um indivíduo conhecedor das reais necessidades da sociedade, um indivíduo bem socializado, é nessa fase da infância, porque depois é complicado, né, professor? Com
Com certeza, até porque Piaget apresenta para a gente que a personalidade do indivíduo se forma até os 12 anos de idade. Ela tem aquele grande pico, aquele grande incentivo ali na primeira infância, primeira e segunda infância, mas até os 12 anos de idade é que se forma a personalidade do indivíduo. Então, por isso também que é muito mais fácil você trabalhar com a criança, até os 12 anos de idade, passando ali para a adolescência já, do que desconstruir um adulto, que já tem toda uma vivência, toda uma experiência de vida e internalizou. E acha que realmente o que ele faz é o certo. Um exemplo disso é teu pai, a tua mãe. Na verdade, quando você fala, pai, mãe, não faça tal coisa, é menino. Tu quer me ensinar? 50 e poucos exames na costa, tu queres me ensinar. Na verdade, então é uma prática que nós percebemos que realmente ela é real. Então trabalhe agora, enquanto é criança, para que posteriormente você não tenha problemas. Muito bem, professor. Então, aproveitando já o gancho que o senhor falou de personalidade, eu já quero conversar com o senhor sobre o desenvolvimento cognitivo da criança. Duas características marcantes dessa fase, dos 7 aos 11 anos, que, como o Piaget descreve para a gente, é a fase do operatório concreto, é a característica de que a criança ela começa a ser menos egocêntrica, ela começa a perceber o mundo de uma outra forma, sendo menos egocêntrica, e começa a articular melhor o seu pensamento. Mas aí, professor, nós percebemos que nessa fase, que vai dos 7 aos 11 anos, a cada ano a criança vai mudando, moldando o seu pensamento, mas é uma fase de transição, na verdade, uma fase assim, de grandes transformações no cognitivo, no pensamento, na personalidade dessa criança. E aí, professor, eu me recordo de quando eu tinha meus 10, 11 anos, faz um tempinho foi um momento de grandes descobertas, foi um momento de grandes transformações, Então nós falamos aqui dessas condições físicas, e aí eu quero falar com o senhor agora sobre essas questões cognitivas. Professor, por volta lá dos 11 anos, já findando essa etapa do operatório concreto, e aí nós já vamos entrar para o operatório formal, existe aquela transição que nós comumente chamamos de aborrecência. Ou pré-adolescência. Muito conhecido. Pois é, como lidar com esse momento tão delicado? Como o professor lidar com esse momento em sala de aula? E também, eu acredito que essa disciplina serve muito para os pais, os nossos alunos se identificam muito com essa disciplina. Como lidar também com essa criança nessa fase que ele está saindo aí, tem os seus 11 anos, está saindo desse operatório concreto para entrar para o operatório formal e vive essa pré-adolescência, caindo ali para uma aborrecência. Na verdade, primeiramente, a gente precisa enfatizar que tudo que é novo causa estranheza. Então, não é só difícil para nós, educadores ou pais, lidarem com essa situação. É difícil para o próprio indivíduo nessa transição. Até porque ele já tem alguns conceitos baseados nessa realidade que ele vivenciou, só que agora ele está partindo para a adolescência. Não te esquece que a adolescência ela é muito próxima da fase adulta, quando o indivíduo vai seguir a vida dele sozinho. Tá? Então, ele tem essa necessidade e tem esse olhar, na verdade, abstrato para as coisas. Como, por exemplo, o amor, a fantasia. Então, não é muito difícil nós observarmos um adolescente falando que 14 anos, vou trabalhar, vou sair de casa, vou embora. Acontece. Na verdade, eu sei que você também já deve ter passado por isso ou observado. 12 anos, o primeiro amor, estou apaixonado. É o amor da minha vida, isso nunca vai mudar. Vou morrer, vou envelhecer ao lado dessa pessoa. Tudo muito abstrato. Então ele está passando por essa transformação e isso para ele é um grande problema. E existem alguns tópicos lá no caderno, no livro didático de vocês, como por exemplo, o egocentrismo intelectual. Isso também é um grande problema. Se você parar para analisar a sala de aula para adolescente, ela é diferente da sala de aula para educação infantil, por exemplo. Porque o adolescente ele já acha que ele é dono do saber. Ele acha que porque ele experimentou algumas coisas no decorrer da sua vida, ele já consegue dizer o que é certo e o que é errado. E
é só você analisar quando senta um idoso e um adolescente. Há um choque de ideias, porque o idoso ele já vivenciou, ele tem essa experiência, ele consegue repassar aquele conhecimento dele. Por outro lado, o adolescente ele também acha que ele tem razão. E aí há um choque cultural, um choque histórico, enfim. E o que eu quero te mostrar é que isso também é muito comum na sala de aula. Então nós, educadores, precisamos ter uma cautela muito grande quando tratarmos com o adolescente. Tá legal? Isso não só para educador, na verdade para familiares também. É entender que ele está em um período de experimentações, de experiências. Então vai ser comum, de repente, ele problematizar as coisas até para ter uma explicação melhor, para ele tentar compreender. Então realmente é a fase muito conhecida como aborrecência, porque aborrece demais. A gente nunca consegue compreender, meu Deus, eu criei com tanto cuidado, tanto carinho, agora quer me ensinar as coisas. Esquecemos que passamos por isso, né? Passamos por isso, é isso que eu quero que você entenda também. Todos nós passamos por isso. Agora, claro, nem todo mundo aplica da mesma forma. E a importância de nós trabalharmos desde de 2 anos de idade, desde aquele período lá de 0 a 3, que é a primeira infância, produzindo ações qualitativas para a formação da personalidade do indivíduo, vai culminar aqui. Então, existem aplicações do indivíduo que são mais minimizadas. Ele já não bate tanto de frente com seu pai, com a sua mãe, com o professor, porque ele teve um direcionamento diferenciado nessa fase de construção. Só que todos nós, eu falo todos, eu estou generalizando, todos nós passamos por essa fase. Então vai ser comum, independente da forma que será aplicada, mas essa fase da aborrecência, ela vai acontecer. Eu recordo também lá na minha fase, não tão distante, não muito longe, que eu não era o tipo de pessoa que fazia meus pais morrerem de raiva, mas tinha algumas coisas específicas que eles não gostavam. Por exemplo, sou daquela época lá que existia um moicano, né? Então meu pai não suportava que eu usasse cabelo daquele jeito, mas eu queria fazer, porque as minhas experiências, o meu meio social era esse. Os meus amigos faziam. Se eles fazem, por que eu não posso fazer? E aí vem, meu pai é chato, quando eu crescer eu quero sair de casa, é por isso que fica sozinho. São essas questões que são levantadas. Mas aí, pessoal, o que é importante? Você ter muita calma, ter cautela e entender que isso é algo biológico, que isso faz parte do indivíduo. E continuar trabalhando para desconstruir algumas ideias. Quando ele for adulto, né, quando chegar lá nos 18 anos de idade, ele vai entender. E é isso que a gente faz hoje. Deve ter alguém imaginando agora, mas realmente eu não deveria ter saído de casa com 16 anos de idade. Realmente eu não deveria ter saído para morar com o meu primeiro namorado ou primeira namorada. Porque agora eu sofro as consequências disso. Então, são essas ideias, são essas observações que nós precisamos que vocês tenham nesse momento. Aqui é algo normal, é algo biológico, mas que você, quanto pai, mãe, educador, precisa ter uma cautela muito grande até para ajudar esse indivíduo a chegar da melhor forma lá na fase adulta. Muito bem, professor. Daí você percebe, né, pela fala do professor Alan, que a base é a educação infantil, né? Quando nós conseguimos trabalhar com as nossas crianças, mostrando para ela desde cedo esses entendimentos, essa fase ela acaba sendo minimizada. Por isso que nós temos algumas pessoas que nos dizem: mas eu não passei por essa fase. Talvez não passou porque ela teve todo esse embasamento lá na sua infância para evitar, né? E você falou do moicano, professor, eu lembrei que eu era o brinco, eu queria usar o brinco. A minha mãe falou que se eu aparecesse com um brinco, ela puxava da minha orelha, né? E eu nunca tive a coragem de encarar a minha mãe para colocar um brinco. Não dá, né? Então, turma, para nós sintetizarmos aí a nossa fala, tanto o desenvolvimento físico e motor, né, dessa criança e o desenvolvimento cognitivo vão ter impactos no desenvolvimento psicossocial, no desenvolvimento social dessa criança. É um momento em que essa criança ela vai passar por essa transição, vai deixar um pouco de ser criança e entrar naquela pré-adolescência,
E nós, enquanto educadores, precisamos ter esse entendimento, ter esse conhecimento, até para contribuir. Hoje nós percebemos, né, professor, que muitas famílias são ausentes. E essas crianças, esses jovens, eles acabam contando com o professor para desabafar, para conversar, para dialogar de alguma forma, né? Então nós, professores, precisamos aí estar antenados com tudo isso, né? E ter esse discernimento, esse conhecimento de que não é frescura, bullying não é frescura, né? Depressão não é frescura, bem pelo contrário, são coisinhas que podem acabar atingindo, né, professor? Esse pré-adolescente, se nós não tivermos aí esse cuidado. Então, professor, para deixar suas considerações finais. Bom, só então, para finalizar, o que eu posso apresentar para vocês, o que eu posso deixar como dica, vocês compreenderem, né, as transformações existentes nessa fase. Não se esqueça que o indivíduo está saindo de uma fase que teoricamente ele é criança e ele vive ali sob as asas dos pais, né, dos educadores, e a partir daqui ele já tem responsabilidade. Em especial, quando ele passa ali dos 12 anos, ele começa a ter deveres sociais, e esse é o grande conflito. Então a proposta é você parar de julgar. Isso acontece muito. Observamos alguma ação, como o professor falou, depressão. Uma pessoa, exemplo, uma criança, um indivíduo, né, um adolescente começa a se portar. Aí algumas pessoas que não têm esse olhar cauteloso, ou melhor, esse olhar educativo, vão dizer que é frescura, quer chamar atenção, vão dizer que é palhaçada, até você perceber que a criança amanheceu enforcada, que ela se suicidou. Tá? Então deixa de ser frescura. Mas pensa comigo, se o seu papel educativo tivesse sido feito lá no início, de repente você tivesse salvo a vida daquela criança, tá? Indicando lá para a gestão, para ela passar depois para psicopedagogia, para psicologia, enfim. Então você precisa entender essas transformações. Você precisa entender que isso faz parte do desenvolvimento do indivíduo, porque só compreendendo essa realidade você consegue ter ações qualitativas no seu cotidiano profissional. Ok, pessoal? Então, eu espero ter contribuído. Mais uma vez, agradeço o convite, professor. Turma, continue estudando, mesmo em casa, continue estudando. Tenho certeza que esse momento ele vai ser importante até para você conhecer coisas novas e levar para o seu ambiente profissional. Bom, obrigado. É isso aí, turma. Então, obrigado, professor Alain, obrigado pela participação. Nosso próximo tema será a fase operatória formal, tá bom? Estudem, assistam essa videoaula quantas vezes for necessário. Nós estaremos no dia da nossa aula, no horário da nossa aula, tirando as possíveis dúvidas que possam existir, trocando experiências. Tem sido muito legal debater esses temas com vocês lá no nosso grupo da disciplina no WhatsApp. E como o professor falou, fica em casa se for necessário, tá? Não sai de casa. Esse momento vai passar e logo nós estaremos de volta, tá bom? Abraços e até a próxima aula.